O grande problema é o senhor Pedro Parente e a política de reajustamento de preços que interessa tão somente aos acionistas da Petrobras. Precisamos sim corrigirmos essas distorções e fazermos aquilo que os caminhoneiros fizeram, mostrando que não aguentam mais. Qual é a saída? É a mudança da política de preços da Petrobras. Nós somos autossuficientes em petróleo e nós precisamos sim ter preços condizentes com a produção que temos. A greve dos caminhoneiros e o desabastecimento de produtos essenciais no país monopolizaram os debates em plenário. Os deputados culpavam a gestão de Pedro Parente na Petrobras e pediam a demissão dele. Essas medidas, infelizmente, não vão resolver o problema. É o que os caminhoneiros dizem. 60 dias de redução e sem mudar a política de reajuste de preços que a Petrobras vem praticando não resolverá o problema. O grande problema é o senhor Pedro Parente e a política de reajustamento de preços que interessa tão somente aos acionistas da Petrobras, bem como o fato de não refinar o petróleo aqui no Brasil e importar diesel e gasolina dos Estados Unidos. Esse é o grande problema. E anunciar um subsídio à gasolina, reduzir tributos e subsídio ao diesel, num custo de 13 bilhões e meio de reais, que sairão dos cofres do governo, é um absurdo. Nós vimos que ao longo de muito tempo os preços ficaram congelados. E não pensem vocês que estes preços congelados foram preços reais que se praticava dos insumos básicos que saem do petróleo, que é a gasolina, que é o diesel, que é o gás de cozinha. Eu também não quero agora o que está acontecendo na Petrobras, com Pedro Parente tocando a empresa. Eu quero uma empresa que não seja uma empresa independente, que tenha aí um CEO que vai fazer aquilo que o mercado deseja. Não só o mercado nacional, que tem ações da Petrobras, mas principalmente o mercado internacional. É lógico que nós queremos a Petrobras como uma das grandes empresas e ela está retomando essa credibilidade no mundo. Mas nós somos produtores de petróleo, nós somos autossuficientes em petróleo e nós precisamos sim ter preços condizentes com a produção que temos. A crise de abastecimento, a crise vivida hoje pelos caminhoneiros ou a crise vivida pelo povo brasileiro só tem um nome: governo Temer. Governo Temer que fez da Petrobras um instrumento de facilitação e de captura pelo capital privado, nacional e internacional, dos instrumentos da economia brasileira e da Petrobras. A Petrobras hoje é um agente capturado por esses capitais. Ora, qual é a saída? É a mudança da política de preços da Petrobras. E há que se retirar dali aquele que foi sustentado por um dos partidos, o PSDB. O PSDB tem que dar respostas a isso. O governo tem que dar respostas a isso. O senhor Pedro Parente não pode continuar comandando a Petrobras. Esse tem que ser uma demissão sumária. Na terça-feira, durante uma comissão geral, o plenário da Câmara promoveu debate sobre a política de preços dos combustíveis. Além de parlamentares e ministros, participaram especialistas e representantes de caminhoneiros para discutir os sucessivos aumentos do diesel e da gasolina. A Petrobras não é a Shell, a Petrobras não é a Chevron, a Petrobras não é a Exxon. Os acionistas maiores da Petrobras somos todos nós, povo brasileiro. Esta obsessão do fundamentalismo liberal
deputado Zaratini, levou a esta explosão de preços. Aqueles que diziam dia e noite, tem que deixar o preço livre, levaram a este colapso. E a greve dos caminhoneiros, que é um grito de alerta de quem vive o desespero de ter sua atividade econômica inviabilizada, deve ser respeitada por esta casa, e nós precisamos encontrar solução para os caminhoneiros e para os brasileiros. Um dos problemas, a margem que hoje nós temos, seja dos ganhos do governo, a tributação, ou seja também da própria margem da Petrobras. Acho que nós temos que rever essa posição. Eu vi diversos pronunciamentos hoje nessa Comissão Geral, aqui nessa casa, então é importante. Nós lamentamos que o próprio governo não esteja participando aqui. Então aqui também é um problema que a sociedade hoje está pagando. Nós precisamos sim corrigirmos essas distorções e fazermos aquilo que os caminhoneiros fizeram, mostrando que não aguentam mais. Não aguenta o caminhoneiro, não aguenta o agricultor. Nenhum país do mundo tem uma empresa estatal que cuide do petróleo sendo cotado na Bolsa de Nova York. Isso foi uma aventura irresponsável patrocinada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, achando que isso era o símbolo da modernidade. Muito pelo contrário, agora a gente está pagando o preço disso. Por quê? Porque a gestão moderna do senhor Pedro Parente resolveu que não ia ter mais interferência governamental na definição de preços. Ótimo. Agora vale a livre força de mercado. Então se reúne os representantes da Arábia Saudita, do Iraque, do Irã, e decidem subir pela OPEP os preços do futuro do mercado internacional do petróleo. E ao longo dos últimos anos, eu vou concluir, senhor presidente, o que acontece? A cada dia a Petrobras, por conta dessa decisão, aumenta a gasolina, aumenta o diesel e aumenta o gás liquefeito de petróleo. Isso é uma loucura. Essa discussão, senhor presidente, nós estamos trazendo há mais de 2 semanas para o governo, mostrando a dificuldade, dizendo do problema se nós não pudéssemos contornar essa situação que se tornou caótica com a questão do preço dos combustíveis no Brasil, que atingiu não só os caminhoneiros, a agricultura brasileira sofre, o nosso transportador, aquele que viaja, também na gasolina, o gás, enfim, todo o processo do petróleo que está no Brasil. Eu também acho que é uma política equivocada e nós precisamos mudar. Na reunião do próprio governo, o presidente da Petrobras anunciou que a sua política era intocável e que se insinuou, inclusive, que a alteração traria como consequência a sua demissão, a sua saída. Esse desdém com a causa e com a crise muito grande que ocorre no Brasil está revelada nessa sessão também, porque ele não está presente num momento importante, como a empresa que ele conduz, poderíamos estar aqui debatendo esse assunto. Por essas razões, a CTB apoia a saída, a demissão desse presidente, porque ele se tornou, neste momento e historicamente, um obstáculo à política do desenvolvimento. O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, disse que o governo está estudando uma proposta para reduzir a variação de preços para o consumidor e assinalou que será necessário reduzir os impostos que incidem sobre os combustíveis. Com a volatilidade do petróleo, com a influência do câmbio na composição final do preço, é indispensável que nós usemos todo o aparato técnico para que nós possamos criar um colchão que permita mitigar essa volatilidade. Isso dará segurança ao processo de composição de preço, preservará a integridade da Petrobras como empresa e dará previsibilidade ao contribuinte. Então, eu espero que essa proposta que vem sendo desenhada, e já sei que aqui várias sugestões já foram dadas nesta casa, ela possa prosperar para que, no prazo mais breve possível, nós possamos ter esse colchão. No meu estado da Bahia, no Rio de Janeiro e em alguns outros estados, o que se vê é escochar o usuário de gasolina, escochar o usuário de diesel, inviabilizar a economia brasileira.
é preciso que se trabalhe nesse campo também. Não posso imaginar que alguém tenha que pagar, depois de pagar os tributos federais, mais de 30% sobre o combustível. O Congresso vai ter que agir nisto. Nós não podemos admitir que os estados não se preocupem em ter uma arrecadação sistemática em todas as áreas e cobrem 25%, 27%, 28%, 30%, 33% de ICMS. Portanto, esses pontos são fundamentais. O que fazer com a questão tributária? Sem tributos, a discussão aqui é tributos, não é? Sem tributos, vamos tirar o tributo. O preço no Brasil é muito mais alto que na Europa rica e nos Estados Unidos. Então, o problema aqui está longe de ser tributo. Longe. O tributo do diesel é baixíssimo. É de 12 a 25. E, na média, é 15. De fato, é muito importante que haja uma maior uniformidade da alíquota de ICMS. Isso ninguém nega. Agora, o ICMS é baixíssimo. Então, não faz o menor sentido os governadores reduzirem o ICMS. Os tributos federais também são baixíssimos. Eu tenho aqui a tabela que mostra que os tributos são apenas 27%. O produto, que é o problema, o problema é o preço do produto, é 56%, com preços abusivos que levaram agentes privados a importar petróleo. Quero fazer um apelo a Vossa Excelência para que, se possível, priorize no Colégio de Líderes uma força-tarefa no sentido de formatar uma regulamentação mais clara e rigorosa contra as fake news. Hoje as fake news se constituem numa força política e muitas delas atentam contra o regime democrático, contra o Estado democrático de direito. Elas procuram formar a opinião pública contra a estabilidade e a normalidade institucional. Temas de interesse nacional, debates em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. É um escândalo que se pretenda colocar à frente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade um empresário da área de bebidas que nada entende da função essencial do Instituto Chico Mendes. Com todo respeito ao PROS, que tem amigos e muito bons deputados com quem eu me relaciono de forma fraterna e respeitosa, não é admissível a nomeação do Cairo Tavares. Ele tem que ser colocado em alguma área da indústria de bebidas, mas para o ICMBio é inadmissível.